Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio do Contra a Curva, o vosso podcast do Fair Play de Fórmula 1. Disse isto ao contrário, o Luís já vai ficar full da vida. Continuamos a não conseguir reunir os três, não é? Ah, Obrigada por me terem desejado boas férias, ouvi o último episódio. E agora que eu volto, o Luís continua na sua vida política, mas como grande político, a promessa que fica é quando acabar a campanha, há a promessa de que nós os três voltamos a gravar, não é? Exatamente. Daqui a 2 semanas estaremos cá os três. A Pronto. priori. Mas Pronto. por agora vamos ter que discutir um grande prémio que foi quentinho, nem que seja pela localização, e que só tu é que viste, não é? Porque lá está, uns têm torneios, outros têm vida política, e não E fosse o Diogo eu. Soares, este contra a curva não andava para a frente. Exatamente. Ah, sim, foi um grande prémio quentinho, a começar sempre pela questão climatérica, que lá em Singapura nunca muda. É 30 graus durante a noite. Imagino como é que será durante o dia. Se calhar assusta-me um pouco. Mas também dentro de pista acaba por ser quentinho pelas polémicas que foram acontecendo ao longo do fim de semana, mas particularmente no domingo. E deixa-me destacar logo de início a polémica entre o toque do Norris e o Piastri. E estávamos aqui a falar há pouco, off the record, antes de começarmos a gravar, e a fazer referência ao facto de Norris ter dito que, ou melhor, ter feito referência ou ter citado aquela frase do Senna do If you no longer racing, if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. E O deixa-me começar por problema é dizer, que ele não é do mesmo nível do Senna. ele não é no mesmo nível e eu não sei se ele quer Audácia! fazer, eu não sei se ele quer fazer essa comparação, porque o Senna diz aquilo a desculpar-se de uma ação deliberada. Certo, porque o Senna negou o que negou, mas eu acho que é inegável para mim, para ti, para qualquer pessoa que o Senna não tentou fazer aquela curva e que havia ali uma espécie de retaliação pelo que tinha acontecido um ano antes. Vai saber, o Norris Ah, também está a admitir que foi tudo propositado. Portanto, ele diz que era para evitar um toque no Verstappen e acaba por tocar no Piastri. Pois por isso é que há sei lá, uma regra de Fórmula 1, ou melhor, uma regra de qualquer desporto motorizado que é não lutar com o companheiro de equipa da mesma forma que se luta com os outros. E saber que muito possivelmente iria ter uma outra oportunidade de ultrapassar o Piastri, até porque, se formos a ver bem, o Piastri em corrida não teve um grande ritmo. Não foi o fim de semana mais rápido em corrida para o Piastri, nem teve propriamente capacidade de andar próximo do, ali, da frente, ou melhor, se calhar perseguir o Norris a seguir àquele momento. E eu cheguei até a comentar com um amigo meu que logo nas voltas iniciais que me parecia que o Piastri ia acabar por ter uma corrida em terra de ninguém. Apesar que no final acabou por fazer uma ligeira aproximação, mas de facto foi uma corrida em terra de ninguém para o Piastri, e se calhar isso torna mais injustificável aquela ação do Norris. E se calhar ainda mais injustificável, não é que isto parece que é uma escala, torna-se a inação da McLaren, que tem muito hábito em falar das papaya rules, mas curiosamente só o refere quando é o Piastri a pedir algum tipo de proveito para ele próprio. O Norris, em declarações recentes, disse que isso não existia, isso das papaya rules, portanto, se calhar Pois, são as Piastri rules. se não existem os papaya rules, então ele vai ter de ir falar com o Andrea Stella e com
e com o Zac Brown, que é para não haver assim uns desencontros na comunicação. Não, não, eu acho que é que se calhar o Norris o que queria dizer é, não há papaya rules para mim. Se calhar era o para mim. É, Mas Piastri sim, se houver alguma questão que me prejudique, ele vai ter que obedecer a regras. Agora, ao contrário, vai depender da boa vontade da equipa. sim, sim, é precisamente isso que. Não, é precisamente isso que dá a entender que acontece na McLaren. Ah, e é assim, numa equipa em que ambos os pilotos podem ser campeões do mundo e é constantemente. ah, eu nem queria dizer propriamente pressões, mas há uma dualidade de critérios em relação ao tratamento dos pilotos. Não me parece ser, não me parece ser saudável, até porque o Max volta a ganhar pontos a ambos os pilotos. Claro que o Norris só ganha 3 e mesmo a diferença para o Piastri são 6 pontos, não é nada propriamente desastroso para os pilotos da McLaren. Mas eu ainda me lembro, por exemplo, em que a regra que havia na Mercedes com o Hamilton e com o Bottas, não, com o Rosberg era lutem. E depois vimos Mas imensos nós sets agora, ao eu longo do acho que tempo. precisamos de um fim de campeonato assim. Até porque o Piastri, aquele que fez no fim da corrida ao Zac Brown, mostra que se calhar agora que já ganharam o campeonato, ele vai ligar o botão do que se lixe. Agora estou por mim e quero ganhar isto. Porque o que é que a equipa lhe vai fazer? Dizer que ele está a tentar prejudicar o campeonato de construtores? Não pode, já está ganho. Portanto, agora o que ele fizer é por ele mesmo. Consegue, Sim, consegue, não consegue, não consegue, mas não vai estar a ser cavalheiro com o Norris. Espero eu que seja esta a decisão dele depois desta última corrida. sim, e repara, nós, e eles durante muito tempo foram uma equipe que dominava as corridas e até corriam sozinhos na frente. E nós nunca tivemos a oportunidade de ver uma luta minimamente musculada entre ambos. Portanto, quando temos uma promessa, ou se calhar temos a situação ideal para termos um campeonato interessante na luta pelas vitórias, não estamos a ter, porque há esta lenga-lenga das Papaya Rules, em que hoje podes atacar, amanhã não podes atacar, agora vais atacar, mas já estás com 4 segundos de atraso e já não consegues atacar. E, e não se percebe propriamente bem o que é que a McLaren pretende fazer na situação dos pilotos até ao fim. Quero eu acreditar que, já que a McLaren fechou de vez as contas do título mundial de construtores, quero eu acreditar que darão mais liberdade aos pilotos para demonstrarem de facto aquilo que tem mais capacidades de ser campeão do mundo, digamos. E eu cá tenho as minhas suspeitas, mas É assim, espero que sejam confirmadas. eu acho que não é. Não, o que eu sinto é que não vai ser por esse fator de a equipa vai-lhes dar mais liberdade. Acho que mais depressa é um Piastri que a partir de agora se está a lixar para o que lhe for dito. Sim, sim, um pouco quase como o Mark Webber. Quem diria o Mark Webber que é o agente dele, mas Mark Webber na Red Bull, quando, quando deixou de respeitar regras da equipa após o caso do Multi 21. Portanto, numa altura em que as regras de equipa eram proibidas, até. Portanto, vamos ver o que é que vai dar daqui para a frente. Ahm, eu ainda tenho esperanças que nas 6, se não me engano, 6 corridas que ainda faltam até terminar o campeonato, teremos uma luta musculada a sério, em que, enfim, o mínimo dos mínimos seja um choro para o rádio. Pelo menos. Até aí concordas com o Leclerc que dá 20% ao Max para ganhar o campeonato?
Ou achas que isso é muito ambicioso? O Russell já por ele, acho que disse que a probabilidade era toda do Max, se eu não me engano. É do género. O Russell, mas foi para picar o Norris, Sim, porque mas repare, estavam ao lado um do outro. Mas o Leclerc, eu acho que o Leclerc está farto dos papaias e já está com a generalidade dos adeptos da modalidade, que é, epá, olha, mais vale outra vez arroz, mais um ano de Max a ser campeão, do que ver um destes dois, tendo em conta, lá está, essa falta de luta a sério por vitórias entre os dois e que é tudo muito na base do cavalheirismo forçado pela equipa. eu acho que, para começar, aquilo que o Russell diz, ele também disse que aqueles coletes para refrigerar os pilotos naquele calor era um espetáculo e tal. Todos os outros pilotos disseram que aquilo era inútil, portanto, aquilo que o Russell diz costuma ser demasiado político e pouco racional. Eh, É britânico. mas essa distribuição do Leclerc não me parece absolutamente descabida. Se der 20% ao Max, estamos a assumir que 50% para o Piastri e 30% para o Norris? Ou 45-25? Não, 45, 35. Agora falhou aqui um pouco de matemática, mas enfim, não sei, lá está. Eu acho que o campeonato cada vez mais se está a tornar uma incógnita e vamos agora para uma pista em que o Max já venceu, já dominou, já fez tudo e mais alguma coisa lá. Não, não que agora neste momento nem me recordo quem é que venceu lá no ano passado. Ahm, mas sim, parece-me uma chance real de título para o Max que diria que está a aumentar. Eh, de alguma forma, a Red Bull conseguiu recuperar os problemas que tinha no início da temporada, em que o carro era perfeitamente inguiável e conseguem estar de volta aos eixos. Claro que vemos depois a situação do Tsunoda, e o Tsunoda está longe, está completamente fora e qualquer um piloto que vá para lá neste momento está completamente fora. Mas parece-me que o Max pode ainda entrar nas contas do título. Temos é que perceber, eh, por exemplo, o Max vence e se o segundo McLaren, se o McLaren ficar em segundo lugar, o melhor McLaren ficar em segundo lugar, é retirado, ou melhor, está a retirar 8 pontos. Ou 7 pontos, melhor, 7 pontos. Portanto, eu acho que há aqui muitas variáveis que podem ter em conta que nós ainda não vimos o Verstappen a ter problemas mecânicos graves. Isto Pronto, vai ser já continua. na próxima corrida. Sim, sim, já agora estou a falar, se calhar vai ser no próximo, mas o Max teve um problema no Canadá durante os treinos que foi resolvido, que já não me lembro, mas não me lembro muito bem, mas penso que foi relacionado com a bateria do carro. Por outro lado, já vimos o Norris a ter um problema em corrida. Portanto, acho que é preciso haver uma série de variáveis que possam pôr o Max com chances de título em Abu Dhabi. E agora permita-me usar aqui uma expressão do ténis. Se o Max tenha a possibilidade de fazer um Championship Point, não me parece que vá perder essa chance. É assim, eu sobre esta cena do Max tenho uma opinião que é, primeiro, é engraçado as voltas que este campeonato deu, porque o Max teve uma vitória em que depois declarou, isto foi a minha última vitória este ano, é difícil voltar a ganhar alguma corrida e depois disso já ganhou mais do que uma. E depois a minha questão é mais, se o Max ganhar, não tirando mérito ao Max, porque o Max terá todo o mérito nisso, eu acho que também mete a culpa na McLaren, que é se eles tivessem abordado o campeonato de outra forma, ou seja, esta coisa de estarem sempre ali a mediar entre os dois, em vez de o
Piastri estava com mais hipóteses, então bora Piastri e faz pontos. Se calhar essas corridas todas em que houve aí confusões entre os dois e ai, deixa-o passar, agora é ele. Se os pontos tivessem sido todos para o mesmo, se calhar agora não estávamos aqui na fase de repente um campeonato. No início nós estávamos fogo, vai mesmo cair para os papaias, passa para um. Espera lá, que há uma oportunidade para o Max ganhar. E se calhar a McLaren é que errou à grande e acabou por também criar essa possibilidade para o Max. Sim, sim, porque repara, até mesmo falando em questões sabe, de favorecimento, eh, nós não vimos nenhuma situação em que o líder do campeonato não é o piloto, nem, eu nem falo no Piastri como sendo o piloto mais ou melhor classificado na temporada. Ele não, ele é o líder do campeonato. É o piloto que está com melhores condições de ser o campeão do mundo. Mais chances, mais condições, mais aquilo que quisermos eh, dizer. E não houve nenhuma situação em em que olhássemos e disséssemos: olha, o Norris, por razões assim assim, deixa passar o Piastri, não ataques o Piastri, porque ele precisa de mais pontos no campeonato. Porque se estão à espera que o Norris iguale ali a situação, fica ali uma luta mais equilibrada, estão sujeitos é que o Verstappen atrás passe à frente. Exato. E isto é uma coisa lógica que aconteceria em qualquer equipa minimamente competitiva que luta pelos títulos. Mas, sei lá, por uma razão absolutamente estranha, incompreensível, eh, não há esse tipo de favorecimento. Podemos até aqui argumentar enfim, que é o piloto britânico da equipa britânica. Poderíamos até dizer isso, mas é um piloto britânico, uma equipa britânica que é liderada por um americano e por um italiano, e que um dos acionistas é o Fundo Soberano do Bahrein. Portanto, o britânico da coisa está na localização da fábrica. Portanto, parece-me que esta gestão da McLaren eh, poderá complicar as contas para ambos os pilotos. Para ambos os pilotos, mas principalmente para o Piastri, porque é o líder do campeonato. Sendo assim, eu não consigo retirar o Max da equação sobre ser campeão do mundo. Se calhar pode ser a pior temporada dele, se for campeão do mundo, pode ser a pior temporada em que é campeão do mundo, com menos vitórias, eventualmente. Ahm, mas se calhar é aquela temporada que afirma o Max como um dos quatro melhores de sempre. Eu estou contigo. Eu não o tiro da equação. Acho que o Max está neste momento está naquela de eu é que digo quando é que isto acabou. Sim, 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 sim. Sim, concordo porque o Max é um bad boy. Eu E acho que isto devia ser Não sei, olha, só fica aí a ideia. Isto devia ser o título do episódio. O Max é um bad boy. sim, sim, sim. Mas lá está, é o Max é o bad boy que antigamente havia aos pares, às mãos cheias de bad boys, de Piquets, de Sennas, de Prost, de Schumacher, de Mika Hakkinen, Niki Lauda, de James Hunt, que tinham as suas próprias regras, faziam aquilo que bem lhes entendesse. E o Max é muito assim. Eu penso em mim e eu faço as coisas da forma que eu quiser, porque esta é a forma que eu sei ganhar e que ganho. Portanto, enquanto ele tiver esta personalidade, e se calhar.
muita gente pensava que ele sendo pai ia ser mais calmo. Eh, Quanto mas muito não, piorou. não, agora ele é capaz de ser. Meus meninos, vamos despachar aqui a cena que é para eu ir para casa. Pronto. Eh, Lá está, é uma coisa, o Max é um fenómeno raro na atualidade. Era um fenómeno raro no passado recente, é um fenómeno raro na atualidade e será um fenómeno raro na, no futuro, apesar de na Fórmula 2 haver assim, algumas personalidades interessantes em termos de egos que podem trazer alguma piada à Fórmula 1 se lá chegarem. Curiosamente, também ainda não falámos do vencedor da corrida, que tem um fim Porque de é semana. o habitual, não é? O Russell acaba no pódio sem ninguém saber como. Desta vez, bem, a partir do P1, mas lá está. O Russell é aquela pessoa que quase não tem os comentários a fazer. É, Sim, olha, apareceu ali. sim, mas no caso ele tem muito mérito, porque faz uma volta de pole position extraordinária. Nem sequer permitiu. Quer dizer, não sequer permitiu antes. Dizem por aí Mas que havia alguém em modo passeio quando o Max tentava fazer a pole. sim, isso é verdade. E pelos comentários assim, enfim, de ex-pilotos, de pessoas ligadas à Fórmula 1 que eu já li por aí, de facto aquele passeio do Norris influencia no ar sujo ao Verstappen, mas ainda assim não acredito que o Verstappen não fosse tirar a pole ao Russell, porque tinha que fazer um. Tinha que tirar um coelho da cartola no último setor. Não que nós nunca tivéssemos visto o Max a ver isso, mas não acontece sempre. O Russell a piorar dois setores, na última tentativa, a piorar dois setores, consegue ainda melhorar a sua volta. Porque foi buscar o tempo que era necessário no segundo setor e ele, no fundo, se nós juntássemos o primeiro e o terceiro setor da primeira volta com o segundo setor da segunda volta, aquilo daria a volta perfeita. Portanto, ele é o responsável, no fundo, pela volta perfeita. A primeira volta que ele faz daria para a pole position, a segunda volta que ele fez foi a volta da pole position. Portanto, ele em si acaba por sair de primeiro e de segundo, e acho que foi um fim de semana em grande para o Russell. Dominou depois a corrida do início ao fim, nem sequer foi incomodado, não ganhou com uma vantagem absurda daqueles de 15 segundos, de 10 até de 10 segundos. Mas foi uma corrida muito controlada. Houve ali uma fase em que ele perde tempo enquanto fazia as dobragens, mas mesmo assim conseguiu fazer as dobragens de forma a não pôr em causa a sua vitória, o que acaba por ser importante. Lá está, é um fim de semana, eu diria que perfeito para o Russell. Se calhar um dos melhores fins de semana da carreira e consolidam se calhar o quarto lugar na tabela de pilotos. Exatamente, ele está em quarto lugar. Não está assim tão longe do Max quanto é isso. Mas não irá chegar a terceiro e também não irá sair de quarto. Enfim, é um pouco uma personalidade do Russell que faz ali as coisas sem saber muito bem como, mas consegue sempre resultados interessantes. Tu estavas a falar das dobragens, eu estava a ver e 11 pilotos acabaram com uma volta. ah, Sim, Pronto, ou seja, ele ainda teve que dobrar mais de metade do sim, pelotão. sim. Sim, metade do pelotão teve de ser dobrado. E ele apanha ali uma fase em que já não sei, mas estavam se calhar, 4, 5 pilotos a lutar em comboio de RS, em absoluto caos, mas estavam a lutar. Portanto, ele teve que passar por esses 5 pilotos Pois, e ele lá reclamou e reclamou com razão. Portanto, ahm, mas lá está, tem mérito total nesta vitória.
E, e é um excelente fim de semana que ele faz. Eu que sou muito crítico do Russell, desta vez tenho que dar o braço a torcer. Faz de facto um fim de semana a campeão, em boa verdade. E esse é o teu destaque da corrida ou tens outro para trazer para aqui? Não, não é. Podia ser um destaque, mas eu quero destacar um rapaz que saia do último e acaba em décimo, que é um Com uma tal de volta de Carlos Sainz. atraso, com uma volta de Exatamente. atraso e é o último a pontuar. Carlos Também Sainz volta a fazer uma corridaça, depois de uma má é o qualificação, que poder do também. unicórnio. Toda a gente Ex- sabe que é aquele sticker. exatamente. A qualificação não correu nada bem aos Williams, isso é verdade. Entretanto, foram desqualificados e ele consegue fazer uma coisa que é ultrapassar toda a gente sem fazer uma única ultrapassagem. O mérito não é só dele, é verdade, foi uma estratégia muito bem delineada por parte da Williams, mas depois eu acho que o maior mérito é de quem está no carro e tem que fazer durar os pneus. Portanto, sim, o meu destaque é mesmo o Sainz pela corridaça que faz. E também poderia dizer outros destaques, né? Poderia falar, por exemplo, do Alonso, que faz ali uma corrida também sozinho, a maior parte do tempo, e pontua bem, por exemplo. O Antonelli também foi um piloto bastante sólido este fim de semana. Mas acho que o maior dos destaques vai mesmo para o Sainz. E também o Berman pontuou, também é bom, mas acho que o Sainz faz uma coisa Foram extraordinária. 4 rookies nos pontos, a contar com o Alonso, se eu não me Sim, sim, engano. sim, 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 sim. Sim, é. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Antonelli. Eh, eu até estou a olhar agora para o calendário, ou melhor, para os resultados, e denoto que o Antonelli até tem melhores resultados nas pistas onde tem menos experiência, ou que nem sequer tinha experiência nenhuma, do que nas pistas que ele conhecia bem. Se calhar é isso, vai com uma atenção redobrada, com um cuidado Exatamente. diferente e isso faz ter uma corrida mais segura e com melhores resultados. Ele vai ao pódio no Canadá, quando nunca tinha rodado lá. Quinto lugar em Singapura, nunca rodou lá. Azerbaijão faz quarto lugar, sendo que só tinha andado lá no ano passado na Fórmula 2. A Austrália também faz quarto lugar e nunca tinha, ou melhor, tinha andado lá na Fórmula 2 só e apenas. E depois tu tens aqui uma série de maus resultados nas provas europeias, onde ele em praticamente toda a carreira andou, pô, desde os karts, não era naquelas pistas, mas é pistas que ele conhece desde os karts, depois desde da Fórmula 4 e até fórmulas mais iniciais. Portanto, acho que é uma, sei lá, uma circunstância engraçada de um certo lado, mas, mas lá está, se calhar também pode ser aquilo que tu disseste, vai com mais cuidados, ou se calhar vai com menor pressão, eh, mas também pode ser aliás, o que eu acredito é que é um bom fator para o futuro dele. E agora conseguimos em 2, 3 minutos dar as previsões para a próxima corrida. Conseguimos. É só Vamos para aos dizer Estados Unidos. que é sprint. Ah, olha, eu vou já dizer que não ganham os mesmos do ano passado, porque o ano passado foi um 2 da Ferrari, o Leclerc ganhou, o Pois Sainz ficou em foi. segundo. Portanto, isso não vai ser repetido. O único que teve no pódio, que eu acho que lá pode ficar na mesma, é o Max Verstappen. Ah, eu vou dar a vitória ao Piastri
Em segundo lugar, o Verstappen. Em terceiro, o Russell. E o Norris faz DNF. Isto falámos de Isto corrida eu estou a normal. falar da corrida. Exato, eu estou a Pois, falar da corrida. Eu vou direto àquela pá, eu coisa. acho, eu acho, eu acho que também podemos passar à frente a sprint. Aliás, a sprint eu até vou fazer umas previsões mais engraçadas. Eu acho que vence o Leclerc, o Hamilton fica em segundo e em terceiro fica o Alonso. Na corrida, eu dou a vitória ao Max, dou o segundo lugar ao Piastri e dou o terceiro lugar ao Norris. Uh, não me parece que, a não ser que o Norris faça assim alguma coisa estranha e acabe ao invés de ir ao pódio, ir às barreiras. Portanto, vamos ver. Não, é o Leclerc que vai varrer, que é para aumentar aqueles 20% do Max. Pá, isso aí seria engraçadíssimo. Isso aí seria muito engraçado. Mas é isto. É daqui a 2 semanas o Grande Prémio. Grande Prémio que será. A corrida será à hora do jantar, começará às 8 da noite, portanto, se Se forem calhar. da Ferrari, não jantem antes, depois pode-vos cair mal. Não, não, repara, às vezes o jantar de domingo é aquela coisa que uma pessoa nunca sabe o que fazer, já É. está ali uma pessoa que Mandem come vir comida ali. de conforto, se forem da Exato. Ferrari. Portanto, pode ser aqui algo para dar algum interesse ao jantar de domingo. Eh, e vemos, portanto, daqui a 2 semanas, mais ou menos, mais coisa, Já menos temos o coisa. nosso político de serviço, Exatamente. O nosso, o vai nosso estar político, cá. nosso político de serviço já estará cá. Aproveitamos para desejar um bom final de campanha. E relembrar Eh, toda a gente de votar. exatamente. Votem. Eu já exerci o meu voto antecipado. Eh, portanto, domingo é dia de eleições e votem para a vossa autarquia, para a vossa freguesia e participem ativamente na nossa democracia que está em ruínas. É isso. Pronto, e olha, vemo-nos no próximo episódio, não é mesmo? Exatamente. Muito Até daqui a obrigado. 15 dias. Exatamente. Obrigado a todos por assistirem e vemo-nos por aí.